Graça e paz, igreja. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 15. Lucas, Evangelho de Jesus, conforme o evangelista Lucas escreveu, versículo 11. Amém? Abriram suas Bíblias, ligaram seus celulares aí, quem está com a Bíblia no celular. Diz assim, a versão que eu vou ler é a NVI, não sei qual que é a versão que você está aí, mas a palavra de Deus diz assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então mandou chamar um dos servos e lhe perguntou: o que estava acontecendo? Ele lhe respondeu: seu irmão voltou. O seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Essa é uma parábola muito conhecida de Jesus. Creio que uma das parábolas que mais conhecemos é essa parábola conhecida como a parábola do filho pródigo. E algo que eu costumo falar, e cada vez mais eu tenho percebido que é um consenso entre os pastores, é que a volta de Jesus está muito próxima. Algo que a gente tem sentido, e até falando com o Copesca, com o pastor Marcos Copesca, ele falou que está passando algumas coisas sobre a volta de Jesus, ou vai começar um estudo, não sei como que está, mas ele falou que está falando sobre isso. E por quê? Porque a gente percebe a situação em que o mundo se encontra, percebe que a volta está cada vez mais próxima.
E apesar da volta de Jesus ser iminente, ou seja, ninguém sabe exatamente quando vai ser, a sensação que tenho, e junto com vários pastores quando eu converso, é que realmente está mais próximo do que a gente imagina. Só que geralmente quando a gente fala disso, a tendência é a gente talvez ter medo ou se preocupar, como que vai ser? Tem tantas posições, vai subir o arrebatamento, vai ser depois, vai ser antes, é pós-milenista, é pré-milenista, tem várias posições, como é que é toda essa salada aí que a gente escuta, como que funciona, e a gente muitas vezes fica preocupado, mas será que vai ser assim, será que vai ser assado? E a pergunta que na verdade devemos fazer é, será que estamos preparados para isso? Nossa questão não é se vamos saber corretamente os fatos em si, ou se vai acontecer exatamente da forma que eu creio, da minha visão escatológica. A pergunta é, será que eu estou preparado para isso? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E há um tempo atrás, quando eu fui no encontro de pastores, aqui perto em Valinhos, a última palavra que o pastor trouxe foi essa: preparar a igreja para a volta de Jesus. Como a gente vai se preparar? O meu pai também, que é pastor, ele sempre fala para mim, Tiago, prepara a igreja para a volta de Jesus, está muito próximo. Prepara o coração da igreja. E é essa pergunta que eu quero responder dentro desse texto. Como nos preparar para a volta de Jesus? E quando a gente vai para a palavra de Deus, a palavra de Deus ela é maravilhosa, porque tudo que a gente vê no Novo Testamento é um reflexo do Antigo Testamento, é um cumprir do Antigo Testamento. Deus nunca faz algo sem antes avisar, sem antes ter algo ali, já revelado. Se a gente pegar o Novo Testamento e tirar do Novo Testamento, pelo menos até das falas de Jesus ou das falas dos apóstolos, tirar as coisas que são do Antigo Testamento, praticamente não sobra nada no Novo Testamento. Por quê? Porque Jesus, Deus, ele é uma revelação progressiva, ele vai se revelando progressivamente para nós. E tudo que está ali acontece no Novo Testamento. E da mesma forma, como a gente pode se preparar para saber a segunda vinda de Cristo? É só olhar como foi a primeira. Jesus já veio uma vez, correto? Ele veio uma primeira vez. Como que ele veio? Como que o povo se preparou para essa primeira vinda do Messias? É a chave de como a gente tem que se preparar para a segunda vinda. Quem fez o caminho de Jesus? Quem foi que preparou o caminho de Jesus antes dele vir? Vocês sabem? João Batista. João Batista prepara o caminho de Jesus antes dele vir. E qual era o cerne da mensagem de João Batista? Qual? Arrependei-vos. O cerne da mensagem de João Batista era arrependimento. Lucas, no capítulo 3, versículo 2 e 3, fala assim: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio do deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A chave, meu querido, como nos preparar para a volta de Jesus, é ter um coração arrependido, quebrantado, amém? É assim que nos preparamos para a volta de Jesus. Eu sei que, como eu falei, tem várias posições, você pode saber de cor a sua posição, você pode saber defender a sua posição, você pode conhecer, saber os detalhes de como que vai ser, mas se você não tiver um coração quebrantado e arrependido, não vai adiantar nada você saber os mínimos detalhes da escatologia. Isso é sério. Isso é muito sério, porque na época de Jesus, quando ele veio a primeira vez, aqueles que mais sabiam os detalhes da vinda do Messias, aqueles que mais conheciam os mínimos detalhes,
da palavra foram os que mais rejeitaram. Foi ou não foi? Os fariseus, o sumo sacerdote, Anás e Caifás, foram os que rejeitaram. Não sei quantos estão assistindo na Record, o seriado Jesus. Assista, está muito legal, está bem bíblico, viu? Está bem legal. E mostra isso aqui. Porque não adianta você saber. Deus não está nem aí para o que está aqui na sua cabeça. Ele se preocupa com o que está aqui no seu coração. Se o seu coração é quebrantado e arrependido diante dele. Amém? Por isso, nesse texto, eu vejo um processo de arrependimento. Por isso que eu trouxe esse texto, essa parábola de Jesus, para a gente estudar essa manhã. Porque nessa parábola tem um processo de arrependimento. Como que funciona o arrependimento genuíno? Nessa parábola, Jesus nos ensina a nos arrepender. E aí eu vejo 3 princípios aqui, 3 pontos nesse processo, 3 passos do processo de arrependimento nessa parábola. E antes de entrar nela em si, é interessante a gente enxergar o contexto. Como eu disse, é uma parábola muito conhecida. E aqui a gente enxerga a questão do arrependimento. Contudo, se você olhar o versículo 1, olha o versículo 1 do capítulo 15. Para a gente entender um pouco do contexto, para quem que Jesus está contando essa parábola. Fala assim: todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Esse é o cenário. Jesus está ali com publicanos. Publicanos eram aqueles que eram judeus, mas cobravam impostos do povo para Roma. Então eles eram considerados traidores. Eram traidores os publicanos. E os pecadores. Então o povo não gostava e Jesus estava conversando com eles. E aí os mestres da lei, aquele que eu falei que conheciam os detalhes, começaram a criticar. Mas quem é? Você acha que ele é profeta mesmo? Acha que ele é o Messias? Está conversando com esses pecadores. Se ele fosse o Messias, ele estaria só conversando com a gente, a nata da sociedade, os que conhecem. Esse é o clima. E nesse clima Jesus conta 3 parábolas. A gente leu apenas a última. Mas ele conta a parábola da ovelha perdida e da moeda perdida, da dracma perdida também. Não vou entrar nos detalhes por causa do tempo. Mas a ideia de Jesus é mostrar aqui a questão do arrependimento. Que ele veio trazer arrependimento. Veio enxergar arrependimento no coração. Veio trazer perdão. Ele veio perdoar, ele não veio condenar ninguém. O importante é que Jesus conta essas parábolas aqui direcionadas para que o povo pudesse se arrepender. Jesus fala de arrependimento para aqueles aqui no contexto, olhando para os fariseus, que teoricamente não precisavam se arrepender. E mais, estavam julgando Jesus pela atitude dele. É claro que Jesus também fala para os pecadores e publicanos ali, mas o foco de Jesus, ao contar essas parábolas, é porque eles sabiam que aqueles caras estavam falando. Mas ele está entre os pecadores aí. É muito interessante a gente saber disso. A gente vai voltar a isso aqui no final. Mas o foco de Jesus ao contar essas parábolas, aí principalmente a parábola do filho pródigo, é atingir o coração desses fariseus, desses mestres da lei. Atingir o coração deles com arrependimento. Esse era o maior foco de Jesus. E a gente vai falar isso no final da mensagem, vai voltar a isso. Então vamos olhar então na vida do filho pródigo. Esse processo. O primeiro passo para o arrependimento genuíno é perceber o erro. O primeiro passo é você perceber o erro, meu querido. Olha ali o versículo 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Ele cai em si, ele percebe o buraco onde o pecado levou ele. E ao mesmo tempo as maravilhas que o pai tinha, tudo que ele tinha na casa do pai, tudo que o pai tinha ali a oferecer e o que ele abriu mão. Ele percebeu o erro dele.
A impressão que dá é que ele estava cego nesse tempo que ele gastou tudo com prostitutas, a sua herança ele gastou tudo, e a impressão que dá é que ele estava cego, e de repente ali, se caindo em si, ele abre os olhos, ele percebe o erro que estava cometendo. E sabe o que é interessante? O texto não fala quanto tempo demorou para ele cair em si. O texto não fala quanto tempo ele estava ali. O interessante, olha o texto, ele fala assim, ó. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, ele não comia, ele não tinha nem a comida dos porcos. Às vezes eu li esse texto e pensava que ele comia a comida dos porcos. Não, ele não come. Ele não tem nem isso mais. Nem comida de porco, lavagem ele come mais. Ele passa fome, vem dos porcos comerem. Ou seja, ele está abaixo dos porcos. Ele chega no fundo do poço, mas o texto não fala quanto tempo demorou para ele cair em si. O texto não fala isso. E aqui mostra uma lição importante, que a gente não pode se arrepender se não quisermos enxergar onde o pecado está nos levando. A gente não pode se arrepender se eu não caio em si, se eu não percebo onde o pecado me leva. É o primeiro passo. Se eu não sei onde o pecado está me levando, se eu não abro meus olhos, eu não consigo me arrepender. E nessa questão aqui, onde o pecado é capaz de nos levar, Jesus ele é fantástico, porque ele fala com essa parábola o nível onde podemos chegar, o nível mais baixo de todos, que é ser pior que os porcos. É que para a gente aqui não tem tanto sentido, mas ele está contando essa parábola para judeus. E você sabe que judeu, o porco é um animal impuro. Eu sabia disso, mas eu não sabia o nível disso. No seminário, quando estávamos fazendo seminário, eu e minha esposa, na nossa turma tinha um marroquino que se converteu. Ele era muçulmano e se converteu e tem a mesma cultura em relação aos porcos. Para eles também é um animal impuro. Ele estava lá no seminário, aqui no Brasil, mas ainda estava com a cultura de lá. Ele tinha acabado de chegar, ele nem falava o português direito. Um dia, e eles têm o costume de tomar banho uma vez por semana lá. Eles não tomam banho. E o quarto ficava com quatro rapazes no quarto. Um dia um menino da turma chegou para ele, viu que ele não estava tomando banho, chegou para ele e falou assim: nossa, e assim, como você é porco? Mano, quando ele entendeu que o cara estava chamando ele de porco, ele ficou muito revoltado. Ele pegou a bandeira do Brasil e queimou assim, ó, jogou no coisa de lixo, queimou a bandeira do Brasil assim. Ele ficou revoltadíssimo. E Jesus está falando isso aqui para quem entende isso. O pecado nos leva a desejar a comer a comida dos porcos, mas nem assim comer. Mais baixo que os porcos é onde o pecado tem capacidade de nos levar. E a gente precisa abrir nossos olhos. A gente precisa abrir os nossos olhos. E aqui, como eu disse, nós não sabemos o tempo, então a ideia é: a gente pode estar sujo na lama do pecado e não perceber isso, demorar para cair em si. Pode estar sujo no pecado e não perceber aonde o pecado está nos levando. Mas o filho pródigo aqui, ele lembrou que tinha um pai que era bom. Ele lembrou que o mínimo que o pai dele podia dar era infinitamente maior do que o coração dele, o pecado, podia oferecer. O mínimo, ser escravo do meu pai, é melhor do que aonde o pecado pode me levar. Ele lembrou do seu pai.
E o problema quando se trata de pecado é que a gente é como o sapo. O sapo ele é um animal que ele se adapta ao seu ambiente. Você pegar um sapo e colocar numa água fria que ele acostuma e colocar no fogo, ele vai morrer cozido, porque ele não vai perceber o tempo. Na hora que ele perceber que esquentou, já está cozido. Porque ele vai se adaptando ao ambiente. O pecado faz isso. A gente não percebe. Por isso que o primeiro passo é importantíssimo. O primeiro passo é perceber onde o pecado está te levando. É o cair em si. Olhar e peraí. Tem alguma coisa errada. Não está certo isso. Portanto, o arrependimento começa quando percebemos que o pecado nos levou para a lama. Começa quando abrimos os olhos e enxergamos o mal que o pecado está nos envolvendo. E aí eu te pergunto, como eu tenho encarado o pecado, como você e eu temos encarado o pecado? Será que os meus olhos estão abertos e eu consigo perceber o mal que ele está me causando? Será que eu consigo enxergar onde eu estou? Cuidado, não demore para abrir os olhos. Não demore para abrir os olhos. Porque pode ser que na hora que você abrir os olhos, não dê mais tempo de sair da panela. Você já está cozido. Abra os seus olhos, meu querido. Perceba onde ele está te levando. Esse é o primeiro passo para o processo de arrependimento. O segundo passo, versículo 18, na parte B, é reconhecer o erro. Não é só perceber o cair em si. Puxa, estou numa situação complicada. Mas é reconhecer o erro. Olha a parte B do versículo 18. E lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um de teus empregados. Ele não apenas caiu em si, mas ele reconheceu que foi ele que se jogou ali. Reconheceu que a culpa era dele. Precisamos reconhecer o nosso erro, e essa é a etapa muito importante. Pois indica que não adianta sabermos que estamos na lama. Precisamos reconhecer que nós somos os responsáveis por estarmos na lama. Reconhecer que a culpa, meu querido, é minha. Foi exatamente isso que ele fez. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Hoje a gente está numa tendência, né, quando a gente faz terapia, eu acredito no trabalho de psicólogos, é importante, mas tem uma tendência de se tirar a culpa. Ah, não, você não é culpado, foi a sua mãe, foi... A culpa ela é importante. É errado você se martirizar com a culpa. A culpa te levar a se enforcar como Judas, a um remorso. Mas a culpa é importante para você se arrepender. Você tem que reconhecer que você errou. É importante isso. E é isso, é reconhecer que a culpa é minha. A culpa não é mais de ninguém. Não coloque a culpa nos outros. Eu pequei, Pai, eu pequei contra ti. A nossa tendência é ficar se justificando. A nossa tendência é olhar, não, mas não é bem assim. Só que para passarmos pelo arrependimento genuíno, reconhecer é fundamental. Reconhecer que eu errei é fundamental. A tendência nossa é perceber até que a gente está na lama. Mas a gente começa a querer dar desculpa, achar outro culpado. Ah, mas meus amigos me jogaram aqui. Meus amigos não deram oportunidade. Meus amigos eram meus amigos que eu não estava com dinheiro. Foram meus amigos que me jogaram aqui. Ah, mas todo mundo faz. E essa é a pior de todas. Ah, mas todo mundo faz. Quem nunca, né? Quem nunca? A gente dá desculpa. Gente, temos que prestar muita atenção aqui. Porque é exatamente isso que o mundo faz. As pessoas estão na lama. Elas percebem isso. Mas, como está todo mundo na lama, isso é normal.
Não é exatamente isso que está acontecendo? Essa inversão de valores que estamos vendo, está todo mundo na lama, então é normal estar na lama. Na verdade, é errado você não se jogar na lama. Não é exatamente isso que a gente está vivendo? Quem é errado é hoje quem não está na lama. Com os porcos. É isso que a gente vê hoje. Sendo mais claro, é só pensarmos quantos pecados a gente não está aceitando hoje. Dentro da igreja. Quantos pecados não é normal mais, já está tudo normal. Sendo mais claro, mentira muitas vezes é normal. Fofoca. A nota fria. Sonegar o imposto. Pô, pastor, se eu não sonegar, todo mundo sonega, pô. Não tem como, esse governo é corrupto, se eu não fizer isso, estou errado? Eu estou errado? Sexo antes do casamento, dentro das nossas igrejas. Homossexualismo, homossexualidade. Está normal. É normal. O errado é você não fazer. É difícil. Hoje a gente está nesse mundo, envolto na lama. O mundo está completamente envolto nisso. E sabe que está na lama, mas é legal. É certo. O certo é se sujar. O errado é você não se sujar. Copesca tem, junto comigo, a gente está fazendo uma pós em terapia familiar sistêmica, para a gente chegar ao nível disso aqui. E os professores têm falado que na terapia você não pode falar que existe mais família desestruturada. Não existe mais família desestruturada. Existe família disfuncional, que não funciona direito. O que significa isso? Não importa a estrutura da família. O importante é fazer ela funcionar. O exemplo, que a própria professora deu em aula. Se uma família é comum usar droga, usar maconha, você não pode tirar a maconha. Você tem que fazer ela funcionar mesmo com a maconha. Não tem mais valor, querido. Você não pode fazer juízo de valor. Como terapeuta, a gente não pode fazer juízo de valor. Eu tenho que fazer a família funcionar. Eu não posso fazer juízo de valor. Olha isso. É isso aqui, ó. Tá na lama. A gente precisa reconhecer o erro, não ficar dando desculpa. Isso a palavra de Deus fala. A gente não consegue assumir os nossos erros. Por isso que lá em João 16:8, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? O mundo, tudo isso que eu falei que o mundo está envolto, é bíblico, porque o homem não consegue reconhecer sozinho. O homem não tem forças para reconhecer o seu erro sozinho. Por isso que hoje tudo está certo, por isso que hoje tem essa inversão de valores. Porque é mais fácil inverter o valor do que reconhecer o valor e ter que mudar. Porque eu não vou reconhecer, porque eu não consigo. É o Espírito Santo que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Para percebermos o erro, precisamos da ação do Espírito Santo. Salmo 139, lá no finalzinho, Davi fala: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Temos que pedir para reconhecer o erro. E tudo isso que eu falei mostra que o homem sozinho não consegue reconhecer o erro, e o mundo só está como está, porque o homem sozinho não consegue reconhecer. Temos que clamar: Senhor, sonda o meu coração. Portanto, não basta a gente saber que está na lama. A gente precisa reconhecer que fomos nós que nos jogamos ali. Mas para isso, precisamos abrir o nosso coração e deixar o Espírito Santo sondar a nossa vida. E Ele apontar os nossos erros. Ele mostrar as nossas falhas. Porque quando Ele mostra, querido, o arrependimento é genuíno. O erro da igreja é muitas vezes esse. A gente quer fazer o papel do Espírito Santo. A gente chega para as pessoas e a gente aponta o pecado das pessoas.
A gente quer convencer a pessoa que ela está errada. A gente tem que orar para que o Espírito Santo convença as pessoas dos seus pecados. É isso que a gente tem que fazer. Eu pergunto, como estão as nossas desculpas? Por que você concorda com isso ou aquilo? Será que é porque todo mundo faz? Guarda isso, querido. Se todo mundo está fazendo, é bem provável que isso é errado. Pode ter certeza disso. Se todo mundo está fazendo, é bem provável, é bom você desconfiar. Porque o homem está envolto nessa sujeira. Hoje estamos numa sociedade envolta nesse troca de valores. Longe dos valores de Deus. E tenha coragem de fazer a oração de Davi. Que nessa manhã, meu querido, você não está aqui por acaso. Faça essa oração de Davi. Senhor, som do meu coração, Pai. Mostra para mim se tem algum caminho mau. É a forma de nos preparar para a volta de Jesus. Reconhecendo os nossos erros. E último passo desse processo do arrependimento. Não adianta eu só perceber que eu estou errado. Não adianta só eu reconhecer, tá bom, eu errei, eu pequei. Agora vem o passo mais importante, mudar a atitude. Perceber o erro, reconhecer o erro. E agora o mais importante, mudar a atitude. Não adianta eu saber que eu estou na lama, reconhecer que eu me joguei ali, mas fazer o quê? Vou ficar aqui. Não! Muda a atitude. Olha o que o filho faz ali no versículo 20. A seguir, depois de perceber o erro, reconhecer o erro, a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ali ainda longe, o pai viu e cheio de compaixão, correu e abraçou o filho e beijou. E aí ele confessa para o pai, ele muda a atitude, ele sai da lama. Ele muda a atitude dele. Não adianta, meu querido, você só saber que errou, reconhecer que você errou, se você continuar fazendo. Temos que mudar a atitude. Essa é a mais importante etapa do verdadeiro arrependimento, a mudança de vida. Mudança de vida. O filho pródigo, ele viu isso, reconheceu que estava na lama, mas ele saiu. Ele foi se reconciliar com seu pai. Vários textos da palavra de Deus mostram para nós que o arrependimento genuíno gera frutos, gera mudança. Arrepender, querido, não é chorar e pedir perdão e ficar se fazendo de vítima, não. Arrependimento é mudança de atitude. Mudança de atitude. Não adianta só você reconhecer, se martirizar. Se você ficar aí, você vai ter remorso. E a consequência disso é igual de Judas, como eu falei, é se matar. Você vai ficar só com o peso da culpa, não vai se arrepender de verdade e lançar essa culpa na cruz de Jesus. Amém? E aí você vai mudar de atitude. Lucas capítulo 3. Texto de Lucas capítulo 3. Versículo 10. As pessoas perguntando para João Batista, o que devemos fazer? Perguntavam as multidões. João respondia, quem tem 2 túnicas, dê uma, a quem não tem nenhuma. A quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados e perguntavam, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que lhe foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram, o que nós devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acuse ninguém falsamente, contente-se com o seu salário. O versículo 8 ele fala, deem frutos que mostrem arrependimento. Arrependimento genuíno tem que ter esse terceiro passo, que é a mudança de vida. Não adianta. Eu não vou ler aqui por conta do tempo, mas Atos capítulo 19, você pode anotar aí. Lê o capítulo 19 de Atos, depois que você chegar na sua casa. Ali conta a história que Paulo começa a pregar o evangelho e as pessoas começam a se arrepender. E aí fala que eles começam a quebrar os ídolos e queimar os livros de feitiçaria.
O povo em Éfeso se arrepende de verdade, quebra os ídolos, começa a queimar os livros ao ponto de Demétrio, que era um desses fazedores de ídolos, e reclamar e causar uma confusão, porque ele falou, peraí, eu vou perder meu emprego. Está todo mundo, ninguém mais acredita nesses ídolos. Como que eu vou sobreviver? E ele causa uma confusão. Por quê? Porque quando o evangelho entra de verdade, tem mudança de vida. E a sociedade muda. A sociedade muda. O poder econômico daquela cidade mudou. Porque mudou, porque o que movia a economia daquela cidade era algo que não estava nos princípios de Deus. E hoje eu te pergunto, quantos evangélicos nós temos na cidade? Será que tem mudado alguma coisa? Como estão as empresas? Como está a sociedade aí fora? Está mudando? A gente está fazendo diferença? Por quê? Porque a gente é a mesma coisa. Está aqui, como o pastor Isaac falou, domingo após domingo, ouvindo, mas sai dessa porta para fora não muda nada. O que adianta? O que adianta, meu querido? Não adianta nada. Tem que mudar a atitude. O texto de 1 Tessalonicenses, você pode notar também aí, capítulo 1, do versículo 8 em diante, acontece a mesma coisa. O povo mudou a atitude de vida, arrependimento de verdade, arrependimento genuíno, com transformação de vida. E esse texto de Tessalonicenses tem uma parte muito interessante. Ele fala assim no versículo 10. Pois eles mesmos relataram de que maneira vocês nos receberam, e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Aqui é um pouco do que a gente está falando, é o arrependimento, a mudança de vida que o fez os preparar para a volta de Jesus. Eles mudaram, então estavam preparados para a vinda de Jesus, é isso que fala o texto. Só que, infelizmente, queridos, as igrejas hoje em dia estão muito mais preocupadas em manter o público, em manter a igreja cheia, pregando triunfalismo, pregando autoajuda, pregando você pode, você é cabeça, você não é cauda, só pregando coisa para... E não prega o verdadeiro arrependimento, mudança de vida. E as pessoas estão entrando domingo após domingo nas igrejas e saindo iguais. Uma vez um senhor falou para mim que ele estava indo numa igreja lá em São Paulo e conversando com um dos membros, ele falou para ele assim, nossa, eu gosto tanto dessa igreja, o pastor é tão legal, eu venho aqui, não preciso mudar nada, posso continuar falando palavrão, vai ver minha vida, só ouço coisa boa aqui, ninguém vai ficar apontando nada aqui, é tão legal essa igreja. Tão legal, vai firme, vai aí para você ver. Continua sem mudar a vida para você ver onde você vai dar. Infelizmente, não se fala mais de arrependimento nos púlpitos. Não se fala mais de pecado, de coração quebrantado. E isso, meu querido, é o que prepara a igreja para a volta de Jesus. Não podemos ser uma igreja que as pessoas entram e saem sem mudar nada no seu estilo de vida. Precisamos encontrar Jesus, a palavra de Deus, e transformar, mudar a nossa atitude. Portanto, nos arrependemos de verdade quando a nossa mudança de vida ela é radical. Mudou completamente. Esse é o terceiro e último passo para o arrependimento. Aí eu pergunto, como que eu tenho lidado com o pecado? Será que temos lutado radicalmente contra os erros da nossa vida? Ou eu fico arranjando, mas não tem problema não. Será que as pessoas à nossa volta percebem a diferença da nossa vida? Ou se você conversar com a pessoa, você conhece a pessoa, uma vez eu ouvi isso quando eu era jovem. Nossa, você é crente? Foi ruim de ouvir isso, hein? O quê? Você vai na igreja? Você? Complicado. A gente não tem diferença da atitude.
Para finalizar, meu querido, quero voltar na questão que eu falei em relação a Jesus estar contando essa palavra para os fariseus. Aqui fica claro que a atitude dos fariseus é a atitude do filho mais velho, que não se alegra com o arrependimento do filho mais novo. Aqueles fariseus estavam apontando o dedo para os publicanos e pecadores, exatamente como o filho mais velho faz aqui. O filho mais velho fica irado e cheio de questionamento para o pai quando vê o irmão, exatamente como os fariseus estavam fazendo. Mas esse Jesus senta aí com esses pecadores, só aponta o dedo. E na fala desse filho mais velho, Jesus revela o coração duro desses homens. Um coração que se achava bom, um coração que se achava sem erro, sem culpa, perfeito diante de Deus. Nunca desobedecia às suas ordens, o filho mais velho fala. Um coração que se achava que era egoísta. Você nunca me deu nenhum cabritinho. Quantas vezes na igreja não temos esse coração? Estamos aí 30, 40 anos de igreja e a gente não consegue mais enxergar os nossos erros. Achamos que somos bons. Achamos que somos certinhos. Nos orgulhamos. Um coração que julga ser melhor que o outro. Esse teu filho aí, ó, esbanjou os bens. Acha que é melhor que o outro. Esse é o coração duro para levar para o arrependimento. E a lição que Jesus quer deixar claro aqui é que um coração assim, como o do filho mais velho, que representa o coração desses mestres da lei, é muito mais difícil de se arrepender. É muito mais difícil de se prostrar diante de Deus. E conta uma história que em uma igreja, um dos membros da igreja era um juiz da cidade muito conhecido, ele era até presbítero da igreja, pela vida que tinha. E um dia, num culto, entrou um rapaz, que era um ladrão que ele tinha mandado prender, tinha cumprido pena e agora estava entrando na igreja. E aquele rapaz entra na hora do apelo do pastor, aquele rapaz vai na frente e chora, arrependido e quebranta o coração. Nisso, aquele juiz também vem e começa a chorar ali na frente. O pastor vê aquela cena, ele fica maravilhado. Aí no final do culto, o juiz vem falar com o pastor vai falar com o juiz. Aí o juiz fala assim: você viu que maravilhosa a graça de Deus? Como a graça de Deus é poderosa, né, pastor? Aí o pastor: você viu que bênção? Aquele rapaz, lembra que você condenou? Estava ali quebrantado. Isso, a graça de Deus alcança todo mundo mesmo. Aí o juiz olhou para ele e falou: mas eu não estou falando do rapaz. Aí o pastor olhou assim: eu estou falando de mim. Aí o pastor já pensou: puxa, esse cara me enganou a vida inteira, deve ser um crápula, deve ser um cara sempre se fez certinho aqui, puxa, e agora? Aí ele falou: sabe o que é, pastor? Precisou muito mais da graça de Deus para quebrantar o meu coração, que sou um cara que sempre andei certo, fiz a melhor faculdade desse país, sempre fui justo, sempre fui correto. Precisou mais graça de Deus para quebrar o meu orgulho do que para quebrar o coração daquele cara que era um pecador, que todo mundo sabia que ele era errado. Precisou muito mais da graça de Deus para quebrar o meu coração do que o coração daquele cara. Amém? É isso que Jesus está falando aqui. Esse é o cerne dessa parábola. E é tão difícil, porque a gente sabe a história corre, e a maioria desses fariseus permanecem com o coração duro. Não se quebrantam, não se arrependem, não se arrependem. Tem uma frase que fala: pessoas boas só não entram no céu porque o seu orgulho as impede de chegar ao Salvador. Pessoas boas só não entram no céu porque o seu orgulho as impedem de chegar ao Salvador.
E essa história ilustra muito bem o que Jesus quer ensinar para os fariseus aqui. Jesus está ensinando quando o coração orgulhoso, cheio de si, está ensinando o quanto é difícil se quebrantar. E às vezes a gente pergunta, mas será que eu tenho esse coração? Basta você fazer umas perguntas. Será que eu me acho mais santo que os outros? Você vai falar, não, lógico que não. Mas quanto que você aponta o erro dos outros? Não me acho mais santo que os outros. Mas na hora que você aponta o erro do outro, você está se fazendo, se achando melhor que o outro. Será que eu me acho merecedor das bênçãos de Deus? Você pode dizer, não me acho merecedor das bênçãos de Deus. Mas quantas vezes você reclama quando as coisas não dão certo na sua vida? Ô Senhor, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu faço tudo e peraí, as coisas não estão andando? Peça para o Espírito Santo sondar o seu coração. E ver se aí dentro não tem um coração como o do filho mais velho aqui. Se a gente analisar essas perguntas profundamente, vamos chegar à conclusão que muitas vezes a gente faz isso. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que se arrepender. E essa mensagem não é para você sair daqui com culpa no seu coração. É para você sair daqui, querido, ciente de que Deus, de que Jesus quer te perdoar. Jesus não contou essa parábola para os fariseus. Como eu falei aqui, o foco dele maior era os fariseus. Claro que tinha ali também os publicanos, que representam o filho mais novo, mas o foco de Jesus principal era os fariseus. Deus não contou essa parábola para condenar ninguém. Jesus contou essa parábola para levar arrependimento ao coração deles. E é isso que Jesus quer. Diz lá em João, no capítulo 3, eu não vim julgar, eu vim salvar o mundo, eu não vim condenar, eu vim salvar, eu vim trazer quebrantamento aos corações. E é isso que Jesus espera. Segundo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. O contexto é sobre a segunda vinda de Jesus. E olha que fala, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Porque tinha alguns falando, não vai voltar nada, vai demorar. Ele não demora, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém? É isso, meu querido. Deus quer arrependimento do teu coração. Sabe por que Ele não voltou ainda? Porque tem gente que precisa se arrepender. Ele não quer que o mundo se perca. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. É por isso que Ele não voltou ainda. Ele sabe o peso da condenação. Ele sabe o peso do inferno. E Ele não quer ninguém lá. Só que para não ir para lá, você tem que se arrepender. É o primeiro passo. Tem que saber onde você está, o seu erro, reconhecer e mudar de vida. Ele não quer ninguém lá. É por isso que Ele está segurando, Ele está intercedendo junto ao Pai. Não, Pai, mais um pouco, Pai. Não, espera mais. Não dá, tem que acabar, está terrível, espera. Vamos levar arrependimento. Querido, se você está aqui nessa noite, é porque Deus quer quebrantar o seu coração.